locais, especialização em construção de memórias históricas e doutorado em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi investigador do Museu Nacional de Soares do Reis, onde participou na elaboração de várias exposições temporárias. Em 2006 foi convidado pela Diocese de Lamego para coordenar a segunda fase do inventário do património religioso e cultural nos arciprestados de Lamego e Tarouca, tendo comissariado duas exposições sobre o tema do património religioso no Val do Douro. Foi ainda coordenador editorial científico de diversas publicações editadas pela Diocese de Lamego, nomeadamente os 2 volumes do catálogo resultante do projeto de inventariação O Compasso da Terra, onde participaram 24 investigadores, nas áreas de História e História de Arte de diversas universidades nacionais. Apresentou dissertação em História da Arte Portuguesa, como conselho da FCT, sobre o papel das ermidas, devoções e espiritualidade nas comunidades da Serra do Monte Muro entre os séculos XVI e XVIII, sob a orientação da professora doutora Lúcia Cardoso de Rosas, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Integra o conjunto de investigadores do CEPSE, Centro de Estudos e População e Sociedade, e do CITSEM, e é atualmente investigador bolseiro ao serviço da Universidade do Porto, de Val Sousa, é isso? Onde elabora trabalho de investigação e elaboração de textos propedêuticos no âmbito da nota urbana. Vamos certamente ouvi-lo com muito gosto sobre este tema das igrejas filiais e do processo de paroquialização. Nós soubemos também aqui que no último encontro que ia defender o seu trabalho de doutoramento, e por isso, publicamente, também fica uma saudação aos parabéns. Muito obrigado pela apresentação e boa tarde a todos. Estarem presentes, sobretudo, e por terem manifestado interesse em vir assistir a este, que será uma pequena intervenção. Eu gostaria de deixar, antes de começar, bastantes relevantes, que são anotações à margem do trabalho que está a ser ainda realizado e, portanto, então só venho aqui apresentar, digamos assim, linhas gerais e alguns contributos que espero que possamos discutir também em conjunto, que de alguma forma emanam do trabalho que tenho realizado na área em que apresentei a minha tese recentemente de doutoramento, no âmbito da evolução diacrónica, digamos assim, dos espaços de culto, nomeadamente as ermidas, numa região a sul do Douro, que é jurisdição já secular da Diocese de Lamego. Eu venho apresentar, portanto, uma linha, digamos assim, que parte desse trabalho, que é a questão das igrejas filiais e o que eu chamo o processo de paroquialização, que, embora eu sempre na Idade Moderna, venho já de trás, e dou para isso o exemplo da Diocese de Lamego, conheço particularmente melhor. E, portanto, como viram no prospecto que foi entregue anteriormente, eu parto aqui para a discussão com 4 tópicos, se quisermos, sobre esta problemática. Primeira noção de paroquialização e das igrejas filiais. Depois, contextualizando esta problemática na Diocese de Lamego, através de que fontes, e depois todos os elementos que decorrem daí para uma discussão posterior. Bom, esta problemática nasceu de facto quando, ao abordar a questão ermida, que não é propriamente uma questão simples, nem estas abordagens da evolução dos espaços sagrados são, de modo algum, questões simples. E como eu tive, digamos assim, a necessidade de estudar a evolução, no sentido, como a própria palavra indica, diacrónico, ou seja, não num território, num determinado período, mas, digamos assim, abrangendo datas extremas, uma cronologia bastante grande, comecei a
procurar, fazendo várias questões, não é? Eu acho que estou ainda na fase de ter mais questões do que propriamente respostas, sobre uma questão que não tem sido abordada para a Idade Moderna, embora tenha sido abundantemente tratada para a Idade Média, que é a questão de como é que nasce uma paróquia, não é? Como é que uma paróquia se forma, quais são os fatores que, digamos assim, contribuem para a sua formação. Portanto, este desejo de conhecer a paroquialização, que é, no fundo, conhecer a inclusão ou a fundação de novas igrejas, mediante a cisão, estamos aqui a falar já num aspecto diferente, propriamente o nascimento de um termo paroquial, mas a cisão de termos paroquiais e a elevação, a fundação de certas ermidas à condição de matrizes, de igrejas independentes, digamos assim, embora ligadas filialmente a uma igreja principal, a Igreja-Mãe. É um fenómeno que se verifica quando analisamos fontes consensuais, que são, no fundo, em termos gerais, instrumentos de contabilidade para registro dos rendimentos diocesanos, e aí encontramos bastantes referências a igrejas anexas, capelas e capelas filiais. O vocabulário difere um pouco de fonte para fonte e de época para época, e apresentam, de grosso modo, um universo de relações que precisava de ser conhecido entre igrejas maiores e menores, polos maiores e menores na geografia diocesana. Um dos primeiros trabalhos, ainda centrado sobretudo na Idade Média, mas que já avança com preocupações, no caso português, para o início da Idade Moderna, foi exatamente um trabalho com Almeida Fernandes, já de 1963, com igrejas da Diocese de Lamego, algumas igrejas do que ele considera ser o ar lamecense, sobretudo aquela região, em redor, digamos assim, do atual município de Lamego. E ele aborda problemáticas já das igrejas próprias, também um tema que já tem vindo a ser tratado na Idade Média com alguma fundamentação e algum trabalho, o padroado e a agetoponímia, ou a questão dos horários patronais e a sua validade, digamos assim, para compreender esta cronologia das igrejas, da fundação das igrejas medievais e depois modernas. E, portanto, mediante o que existia e a própria bibliografia que eu também apresento, surgiam, sobretudo, no meu caso, no meu ponto de vista, três questões fundamentais. Como é que se processa a fundação destas igrejas filiais? Como é que elas aparecem no território? Eu acho que é aqui que pode contribuir para compreendermos como é que as paróquias anteriores se formaram, não é? Nesta compreensão das paróquias já do período moderno. Quais as razões subjacentes a tais fundações e quem intervém, digamos assim, quais são indivíduos e instituições que intervêm de alguma forma neste processo. Eu centro a minha atenção na Diocese de Lamego e neste período, sensivelmente do século XV ao século XVIII, que é um período cronológico bastante largo, mas que é importante, digamos assim, conhecer algumas datas, alguns momentos que são determinantes e que influem de alguma forma na reorganização administrativa ou contribuem para compreendermos como é que se processa a organização ou a reorganização das paróquias a nível do Santo. Em 1403, como é bem sabido, a Diocese, o Reino e a Diocese beneficiam da anexação de um vasto espaço na região de Coa, que estava então sob o domínio da cidade de Rodrigo, das igrejas da Cátedra de Cidade de Rodrigo do Reino de Espanha, do Reino de Castela, e, portanto, a Diocese, como podem ver por este mapa aqui, já na sua forma do século XVI, conseguiu anexar
fonte semelhante para o século XIV, mas o primeiro grande, digamos assim, instrumento de contabilidade e ordenamento é este censual, que Almeida Fernandes diz ser cerca de 1520, embora depois diga que tem dúvidas, portanto, e há também, digamos assim, hipóteses de que seja um pouco anterior, mas de facto é um instrumento que vai sendo usado ao longo do século XVI, portanto, segundo ele próprio diz, tem muitas anotações à margem que são feitas na primeira metade do século XVI. É uma das grandes descrições, e felizmente para quem trabalha a região do Lamego, é o tratado que o Fernandes redigiu em 1532 e que descreve bastante bem em termos sociais e económicos a cidade e o seu ar, digamos assim, um compasso em redor de Lamego. Em 1561 temos notícia do Sínodo do qual vão resultar as Constituições de 1563, as primeiras impressas de Lamego, e depois, 2 anos depois, a ratificação pela Dom Manuel Noronha das deliberações de Trento, que só serão efetivamente postas, digamos assim, em marcha ou executadas no território depois de 1689 e, nomeadamente, com a publicação das Constituições diocesanas em 1683, que são as segundas, e que definirão, digamos assim, até bastante tarde, até 1954, o normativo na Diocese de Lamego. Embora não seja contemporâneo nem do Sínodo de Dom Miguel de Portugal, nem das Constituições diocesanas publicadas em 1683, a divisão da Diocese vai operar-se ao longo do século XVII, da segunda metade do século XVII, em distritos eclesiásticos. São 4, embora a cidade esteja de alguma forma independente dos distritos, com as suas 2 paróquias sujeitas à visitação do próprio bispo, que é algo que os autores geralmente não referem, mas que isto na documentação é bastante perceptível. E, essencialmente, a Serra, o Douro, entre Coa e Távora e Ribagoa, que é, no fundo, o conjunto das igrejas que foram anexadas no século V. O caso que eu trago aqui não poderia ser da Diocese toda, porque isso eu acho que era o trabalho que acontece, e, como eu digo, são apenas apontamentos. Eu trago aqui, essencialmente, o caso dentro do caso, se quisermos, analisando a questão das paróquias nos distritos eclesiásticos da Serra, do Douro e da cidade. Estes 3 distritos, se quisermos, são esta região que abrange hoje entre o Rio Arda, portanto, em Castelo de Paiva e Arouca, até sensivelmente ao Rio Távora. Portanto, é quase metade, digamos assim, do espaço diocesano, tal qual ele era conhecido no século XVI. Embora não influa diretamente na análise que eu vou fazer aqui, e é só mesmo uma data de referência para perceber como a Diocese também sofreu da intervenção realista e do Pombal no século XVIII, é o desmembramento, se quisermos, das paróquias que então pertenciam e que tinham sido dadas no século V e que, de certa forma, vão ser retiradas em parte no século XVIII com a criação do Bispado de Pinhão, que também vai ter um momento efêmero até ao século XIX. As fontes utilizadas dependem largamente da fiabilidade. Eu estava à espera e já esperamos há algum tempo que o catálogo das igrejas seja, digamos assim, tratado com a atenção que merece. Sei que existem pelo menos mais 2 traslados, se quisermos, do original, que estão a ser desenvolvidos para uma publicação que suplante a do Fernando Almeida, que é a que eu uso, não é? Com todas as críticas que se podem fazer. E são muitas, de facto. Sabemos hoje que muitas das igrejas são muitos topónimos estão adulterados, falta informação. Para o século XIV, para o século XVI, o censual da Sé de Lamego, com todas as limitações que também podemos imputar, depois trata-se
não são propriamente fontes diretas, mas fiáveis dentro do conjunto de informações que teríamos que compilar no século XVIII. O Portugal Sacro-Profano, que faz, digamos assim, o apanhado das informações memorialistas que vêm da primeira metade do século XVIII e de meados do século XVIII. E depois a história eclesiástica da cidade do Bispado de Lamego, que foi começada nos finais do século XVIII, cerca de 1780, 1790, e depois continuada no século XIX por um cônego da sede de Lamego. Ela foi começada por Joaquim de Azevedo, que era um eclesiástico que geria os destinos de algumas paróquias ali na zona de São João da Pesqueira. E, portanto, compilando, digamos assim, as fontes, os dados nestas fontes, do século XIV até ao século XVIII, eu basicamente sistematizei os dados numa base Excel e a partir daí pus as dúvidas ao que entendo ser o caminho, digamos assim, a seguir para esta problemática. Eu vou mostrar a base propriamente e falar um pouco também sobre a metodologia. Agrupando em três grandes áreas os dados referentes ao... Eu não sei se toda a gente consegue... Não consegue ver qual é o chão um bocadinho. Depois de toda a informação contida no século XVII, podemos colocar lado a lado e comparar as informações que cada fonte nos dá. Isto permite-nos ter uma visão, de facto, longa e fazer a triagem, digamos assim, da distribuição dos edifícios no século XIV, no século XVI e no século XVIII, comparando inclusive os horários e fazendo uma comparação que não sendo, digamos assim, passível propriamente de comparação direta, mas avaliar do estatuto ou da importância desses tempos consoante eram taxados ou consoante a contribuição que faziam ou consoante os rendimentos que tinham, digamos assim, quer no século XIV, quer no século XVIII, porque para o censual os dados são diversos, dizemos assim. Isto são números brutos. O que eu tenho aqui é, de facto, uma base de trabalho. É só para vos mostrar um pouco da metodologia que tenho utilizado e que, de facto, permite associações interessantes, não é? E nós gostaríamos de seguir. Bom, eu não tenho cartografia preparada para este trabalho. Este é um dos mapas que eu utilizei na minha tese e que, de certa forma, abrange grande parte dos dois distritos eclesiásticos. Portanto, a região de Montemuro, embora seja geograficamente
contidos entre o Rio Douro e Paiva e depois ultrapassam na zona oeste o Paiva para Castelo de Paiva, que hoje integra a Diocese de Porto, e para Arova, portanto, que nesta altura pertenciam a Lamego. E depois toda esta região da Serra que vai até Moimenta, portanto aqui infelizmente está truncado, já é uma região que não dizia respeito ao meu trabalho, mas portanto toda esta região de Taboaço, Moimenta ainda pertencia ao distrito eclesiástico dito da Serra. Bom, fazendo uma análise geral do número de paróquias dos dois distritos eclesiásticos e da cidade incluída, estamos a falar de 171 igrejas no século XVII. E temos aqui uma primeira análise, digamos assim, crua do número de igrejas que existem no século XIV no censual, no catálogo, perdão, no número de igrejas que existem no século XVI, portanto, no censual, e depois no século XVIII já são 171. O que nós vemos aqui é que entre o século XIV e o XVI surgiram novas igrejas, 15, que as fontes dividem entre capelas e vigararias. E depois, até entre o século XVI e o XVIII, surgem 63, 58 curados e 5 vigararias. Curiosamente, a palavra curato aparece só no século XVIII, mas, digamos assim, curados que permaneçam, ou que nós entendemos como curados, existem 3 no século XVIII que já são mencionados no catálogo como igreja. Eu chamo-lhes as seções, digamos assim, porque, regra geral, as igrejas designadas no catálogo no século XVI e no século XVIII são já conhecidas como abadias ou reitorias. Quer dizer que o seu papel, se era importante ou se era reconhecido como igreja principal no século XIV, continua esse percurso até ao século XVI e XVIII. Estes curados, eu dou aqui um exemplo destes 3, portanto, São João de Tarouca, que eu julgo não seja São João de Tarouca, é São Brás de São João de Tarouca, que era uma paróquia imediatamente anexa ao Mosteiro de São João de Tarouca, não era a paróquia que providenciava os sacramentos ao vulgo, não é? Ao conjunto de fregueses que viviam na sombra, digamos assim, do Mosteiro de São João de Tarouca, São Pai de Fragos e São Silvestre de Malcões. E nós vemos que são, sobretudo, anexas, portanto, as duas, Tarouca e Malcões, a 2 institutos monásticos. E depois são referidas 80 igrejas matrizes em 1321 e 72 abadias e reitorias no século XVIII, o que indica que já aquele conjunto de igrejas feitas, digamos assim, no século XIV, permaneceu de certa forma, ou seja, não houve um desnivelamento, uma passagem ou uma extinção de igrejas neste período substancial, cerca de 8. Uma das questões que me levou, uma das questões que eu coloquei durante o trabalho da minha dissertação foi se este processo de paroquialização, ou seja, a inclusão de igrejas filiais, ou curados, como são designadas no século XVIII, poderia perspectivar algum tipo de reorganização territorial ou avanço, digamos assim, diretamente relacionado com a demografia. No caso do Monte Muro, os curados estão muito próximos, digamos assim, das igrejas filiais, ou seja, não há uma tentativa de estender as zonas muito excêntricas à Igreja-Mãe. Elas estão relativamente, aqui são próximas das igrejas principais, aqui estão apenas alguns, e não indica as igrejas filiais, são só os curados, mas poderia haver, no meu caso conheço o território, poderia haver a ideia de pensar que talvez os curados pudessem estar em regiões mais longínquas, afastadas dos canais de circulação, e fosse uma espécie de humanização, ou representasse essa tentativa
visitar os Planaltos da Serra, de chegar, mas não, elas estão de facto onde estão as igrejas, as igrejas que são referidas nos catálogos, portanto nas zonas de passagem, junto aos vales, não é? As igrejas mais antigas, e com elas nas proximidades estão efetivamente os curados. Uma primeira análise destes dados que eu referi há pouco é que não é possível aferir da importância da Igreja relacionando ou estabelecendo uma relação entre os benefícios e contribuições pagas pela mesma Igreja, entre os séculos XIV e XVIII, e eu ressalvo que de facto estamos a falar de períodos cronológicos absolutamente diferentes. No entanto, as capelas e vigararias referidas no censual vão resultar, digamos assim, curados cujo valor das rendas oscila entre 7.000 e 100.000 réis. E os valores mínimos e máximos nestes sítios são 7.000 e 700.000. Ou seja, o que há aqui uma tendência a pensar que de facto os curados oferiam de menos rendimentos, o que é óbvio, porque eles separavam-se das igrejas principais e essas igrejas principais deveriam assegurar os rendimentos das igrejas filiais, das igrejas que lhes estavam filiais. Sobre a relação curado-população, digamos assim, sobre o número de pessoas que essas igrejas curadas recebiam, zelavam, digamos assim, são para já inconclusivos, mas existem curados, por exemplo, em 1527, eu uso a única fonte disponível em termos demográficos para esta época, a servir 247 moradores e outros que servem bastante menos, como 10 ou 20. Em termos de terminologia, há algo que salta um pouco à vista em termos de comparação de fontes. Em 1320 refere-se capela, refere-se capelania, que não parece ter, digamos assim, o mesmo significado que tem depois, quando aplicado no século XVI no censual. Em 1320, pensamos que, e eu sei que também a fonte tem sido pouco explorada nesse sentido, quando se refere a capelania ou capela, estão a falar, suponho, de partes da igreja onde há um altar particular, portanto, seja capelas particulares. Nesse sentido, há, por exemplo, a referência às capelas da Sé Lamego, apenas duas nesta altura, que foram taxadas. E no sensual, penso que os redatores se referem de facto ao Elias, que será o nome que a partir daí será utilizado. No sentido de curado, um título dado a uma igreja servida de cura ou benefício, a quem cabia representar o pároco em comunidade menor, e vigararia, algo, um significado semelhante, simplesmente, e eu sei que nós hoje temos outra ideia relacionada com este termo, mas que no século XVIII, XVI, XVII e XVIII seria de facto uma extensão, e porque elas estão mais ligadas, as vigararias são sobretudo quando se referem a igrejas anexas a institutos monásticos, como representante ou substituto do pároco, no caso das ordens de santo elevado, em determinada igreja filial. A nível dos horários e da agetoponímia, são primeiras considerações apenas de facto, que eu depois posso mostrar no quadro da base de dados. É curioso ver que entre o sensual, o catálogo sensual e o século XVIII, de facto, a Santa Maria é substituída naquelas igrejas por outros horários, como da purificação, da Assunção da Divindade, que de resto é um fenómeno bem conhecido. E os que são fundados, ou seja, que não tinham, não existia igreja e, portanto, seria necessário escolher uma nova evocação, por exemplo, o Espírito Santo prevalece em um número considerável de igrejas. E depois, também é curioso constatar que continuam a ser escolhidos horários como São Pelágio, Santa Eulália e São Sebastião. São Sebastião foram
apesar de não estar ligado a nível de religiosidade local, se quisermos, aparentemente não temos nenhuma relação de proteção, é sabido que localmente, por exemplo, o São Pelagio era invocado contra as febres, contra as sezões, portanto isto é uma certa persistência que muitas vezes pode ser confundida, e o próprio Almeida Fernandes acho que fez um pouco de confusão nesse aspecto, de que os horários de mártires da época da Reconquista que indicavam efetivamente igrejas fundadas até ao século IX ou depois da Reconquista, e indicavam uma certa continuidade ou sincretismo, se quisermos, e isso não é propriamente verificável nestes dados que eu levanto. Bom, não tendo propriamente as respostas às perguntas que coloquei inicialmente, uma das fontes que me pode auxiliar são, de facto, as Constituições Sinodais de Lamego, que levantam questões interessantes, não é? Nomeadamente à eleição das novas, do que a fonte chama de igrejas filiais, não é? E uma delas é esta questão da geografia e já de uma tentativa de organizar o território mediante quer a própria geografia, quer a demografia, quer a proximidade, quer o número de habitantes. Em 1683, de facto, é dito que se houvesse necessidade de algum lugar que não pudesse, cujos habitantes não pudessem ouvir missa, receber os sacramentos, nem o parque pudesse levar aos enfermos os ditos sacramentos, principalmente no inverno, e muito mais havendo o rio em meio sem ponte, não é? Que é uma questão preocupante, e não dos exemplos que eu vou dar a seguir ainda mais, se pode e deve levantar e edificar de novo a igreja paroquial para os ditos fregueses, e depois nomeando para ela, portanto, o capelão, o sacerdote idóneo que exercita a cura das almas do povo e que administra os sacramentos. E não terá o parque de matriz na dita igreja filial direta outro direito mais que o do apresentar o dito cura, quando dos frutos da matriz receber sua porção ou salário. Portanto, esta é uma questão que também vai preocupar a Igreja Diocesana, que é evidente, podemos levantar uma nova igreja, podemos criar uma igreja filial, como é que se vai sustentá-la, e isso depois também levanta muitas questões a nível da própria do diálogo entre os fregueses com as novas, as necessidades dos fregueses com as igrejas que se hão de criar. Outro, continuam as Constituições a dizerem que se derem a porção ao cura por sua conta, portanto, continuam a esclarecer sobre a questão do sustento da Igreja, a quem é que pertence o direito padroado. Isto é outra questão que também Almeida Fernandes levantou para as igrejas filiais, é a nova Igreja, estando submissa à Igreja-mãe, e o padroado, a quem é que correspondia, digamos assim, o padroado. Seria dos fregueses, ou seja, são eles que de alguma forma também reclamam a nova Igreja, mas a Igreja tentou sempre controlar, desde cedo, esta prerrogativa de apresentar o pacto, não é? Ao mesmo tempo prover e receber os rendimentos da Igreja. E é muito curioso que este parágrafo diz: porém declaramos que onde for costume antigo, e era costume basicamente em todas as igrejas, a fábrica pertencia aos fregueses. Portanto, a nave era provida pelos fregueses, a fábrica, e a capela maior pelo padroeiro. Se faça o corpo da dita igreja filial por sua conta, sem por isso adquirirem direito de apresentar o cura. Isto era importante porque, efetivamente, podia parecer que a nova igreja, que a igreja filial, por ser, digamos assim, uma obra dos fregueses ou dos moradores, que ficasse entregue aquela ideia de que certa ermida ou certa capela é do povo, criou uma certa imagem de que, efetivamente, o templo pertencia, digamos assim, o templo
foi sempre acautelado, digamos assim, pela Igreja, e aqui é referido isso com alguma atenção. As razões subjacentes, o que foi dado a perceber, são de facto de ordem geográfica, porque a distância às igrejas principais, às igrejas matrizes, era de facto um problema e tornou-se sempre um problema, sobretudo em zonas de montanha, como é o caso da Diocese de Lamego, nomeadamente estes dois distritos eclesiásticos. Também, do ponto de vista populacional, a partir, não gosto de propriamente assumir Trento como um marco, mas a partir do século XVI há uma preocupação cada vez mais em criar uma certa geometrização, digamos assim, do território e tentar contrabalançar população e geografia. Há também uma preocupação catequética no sentido de, e isso é evidente, não só pela toda a produção normativa que vai sendo feita a partir de Trento, mas por outro tipo de literatura que refere a esta necessidade de chegar, até pela própria missionação, de chegar a locais onde não havia uma presença muito grande da catequese, não é? E as visitações vão ser o instrumento dessa vigilância, e mesmo política e ideológica. A necessidade da Igreja controlar o padroado vai continuar a ser um dos problemas que tentarão resolver mesmo fugindo da Idade Média. Esta questão é de facto muito importante, porque a criação de igrejas filiais implicava, digamos assim, estender o domínio do padroado principal da Igreja-mãe a outras igrejas menores, não é? Portanto, o pároco da Igreja-mãe ficava com o direito de apresentar o cura e, se ele fosse, digamos assim, como há um caso paradigmático no distrito eclesiástico da Sena, que é Barcos, que estava submisso a um convento e tinha 8 curados ao seu redor que eram apresentados por esse convento. Portanto, esse convento estendia de alguma forma o seu poder, sim, de certa forma, a sua jurisdição a esses curados ao redor da igreja principal. Portanto, também havia uma preocupação nesse sentido. Eu trouxe aqui um pequeno texto, infelizmente não consegui um documento com este valor para a Diocese de Lamego, e eu peço desculpa por isso, mas infelizmente vou continuar a procurar, não é? Mas tive a sorte de recentemente encontrar, e penso que é nesse sentido inédito, nos notariais de Penaguião, a construção e a dotação da Igreja Nova da Régua e da criação da paróquia de Godinho. E é muito interessante, em 1735. E é muito interessante porque estamos aqui a assistir a duas, digamos assim, aspectos muito importantes. A reedificação, se quisermos, e a reconstrução da Igreja Antiga, não é? Da Régua, que era no sítio do peso, e hoje existe apenas a Capela do Espírito Santo para recordar esse edifício antigo, e depois foi construído no peso a nova igreja, e ao mesmo tempo a cisão e a criação de uma nova paróquia, que é a paróquia de Godinho, não é? E portanto esta escritura é interessante porque de facto dá-nos aqui algumas razões que completam esta questão que eu tenho vindo a falar. E portanto, em outubro de 1135, os moradores de Peso, Régua e Godinho acertaram a construção, dotação e fábrica de 3 templos, 2 igrejas e uma capela que era a remanescente da igreja matriz antiga da Régua, para serviço espiritual dos membros. Então reuniram-se os fregueses ditos, juntamente com o arcediaco da Régua, João de Sousa Lima Furado, e por eles foi dito que eles fregueses eram, estou a citar o documento, da igreja
uma no Povo da Régua, onde chamam uma no Povo da Régua, no sítio do Poeiro, e outra da parte de além do Ribeiro, dos Jogueiros, no sítio onde chamam o Pedregal, ou onde mais conveniente for para o povo suposto. Quem conhece a zona da Régua sabe que para lá do Ribeiro dos Jogueiros, não é, que atravessa hoje em dia, que é uma zona baixa da Régua, é já atualmente a freguesia de Godinho, portanto atravessava, antigamente a freguesia estava toda incluída e esse Ribeiro dos Jogueiros atravessava, dividia, digamos assim, de certa forma, a freguesia mais ou menos a meio. E para isso haviam de dividir tudo aquilo que pertencia à fábrica do Santíssimo Sacramento, assim legados de vinho e azeite e tudo mais que se achar pertencente à dita fábrica, e também a pedra que estava para a dita igreja e que resultar das ruínas da mesma igreja que se acha demolida. É muito importante esta questão, porque eu também tenho reparado, e é um pouco à parte da investigação que realizei para a minha tese de mestrado, que há muita ideia de pensar que a edificação de determinado templo depende só do espaço, ou seja, que há uma certa tendência para se considerar que o edifício nasce para sacralizar um determinado espaço. Há uma tendência também que eu gostaria de abordar mais para a frente, que é aquela ideia do sacerdotismo, porque há um templo junto a um castro e que já se acha que há ali milénios de devoção cultural. Não? Há uma parte que tem escapado aos investigadores, que é este do aproveitamento dos materiais. Ninguém vai construir uma capela no cimo do monte, uma ermida no cimo do monte, só porque acha que ali há uma proximidade a Deus. Há que também pensar no próprio alicerce do edifício. Muitos dos alicerces, muitas das ermidas que eu inventariei, estavam diretamente assentes em rocha viva. Isso e que nada de sacralizante, digamos assim, poderia ter essa obra, tão somente, que já Vitruvio dizia, não é? Que era melhor que se fizesse um edifício sobre a rocha viva do que se fizesse sobre areia, não é? Sobre terra movediça. Portanto, e é muito interessante que neste caso a pedra era reaproveitada de edifícios anteriores, ou de construções anteriores, no caso a Igreja Velha, e que só ficará a necessária, portanto, para fechar o arco da Capela Mor, que foi da dita igreja, que sempre se construirá para memória e utilidade dos moradores que ali viverem para ir ouvir missa. Ou seja, ficava a pequena Capela do Espírito Santo cá em baixo, que ainda hoje existe, para memória e utilidade dos poucos moradores que existiam naquela altura no povoado da Reina, e a restante pedra do corpo era transferida para a igreja de peso, onde atualmente existe. E obrigavam-se os fregueses a fazer as capelas maiores das ditas igrejas e a ter-se a parte da fábrica e reparo delas. Portanto, o arcediago obrigou, digamos assim, ele próprio diz aqui em frente, mais adiante, que assumiria, digamos assim, de hora avante o padroado da igreja de Godinho, que se separava do da Régua. Portanto, se o padroeiro da igreja da Régua era o arcediago, continuava a ser o padroeiro da nova igreja filial em Godinho, era o arcediago. Agora, ele exigia que os fregueses fizessem a igreja, Capela Mor e nave às suas custas. Só depois é que assumiria a dotação, digamos assim, para a fábrica das duas capelas maiores. Este é apenas um testemunho, mas é muito interessante para aferir, digamos assim, de algumas destas razões, para o nascimento de uma nova paróquia, de uma nova igreja filial e para a manutenção e a reedificação da paróquia mãe. Portanto, neste processo intervém uma pleia de outros indivíduos, anónimos e não só, mas efetivamente, de facto, a Igreja Diocesana tentou, por todos os meios, controlar, digamos assim, mesmo apesar de convenientemente gerir este processo de desdobramento de paróquias a seu favor, controlar este desenvolvimento. É muito curioso que em 1683 é dito no sínodo que as que já existem, servem perfeitamente o esquema de organização diocesana. Eles dizem que estão já feitas e levantadas as filiais necessárias, mas nós vimos que entre o século XVI e o século XVIII se
fundaram 60, cerca de 60 igrejas filiais. Portanto, o processo continuou, mesmo para além de 1623, e uma das queixas que fazem aqui é que, de facto, as matrizes, as igrejas principais já estavam muito carregadas com elas. Efetivamente, já havia igrejas que tinham que dividir os réditos. Era também uma forma de dividir, mas também de receber, depois autonomizando, digamos assim, e tudo isto depende de fatores demográficos, também receberiam de alguma forma as contribuições dos novos curados que haviam de receber. Mas de facto que muitas destas matrizes já estavam muito carregadas com elas. Não é? E portanto, se fosse necessário levantar-se alguma, no ato da visitação devia justificar-se muito bem porque efetivamente eram necessárias essa construção, ou digamos assim, essa cisão a partir da Igreja Mãe. Eu gostaria só de antes de terminar, de fazer burilar, digamos assim, algumas ideias de investigação e de continuar a pesquisar neste sentido, sobretudo nas questões de análise territorial e da paisagem do território. É muito importante perceber, não só no documento, mas também no território, as necessidades que teriam as novas comunidades para pedir igrejas filiais. Não é? De facto, eu tenho visto algumas, na documentação que tenho analisado, algumas queixas interessantes. Uma delas, por exemplo, o facto de não se ouvirem os sinos. Não é? O sino, a importância do sino, embora agora conheça já alguns trabalhos nesse sentido, tem sido pouco explorado. De facto, o sino regulava o cotidiano, marcava o cotidiano das comunidades. E o facto de não se ouvir o sino, e já li uma dessas reclamações, era importante. Portanto, também compreender como é que a comunidade percebia a Igreja Matriz como centro, ou se ela estava excêntrica, longe desse centro. Não é? E se necessitava de uma nova centralidade, criando assim uma igreja filial ou de outra forma, como neste caso, em que saber quem são estas pessoas que assinam esta escritura. São várias páginas com assinaturas. Eu tentei transcrever o máximo, são muitas assinaturas. É evidente que não estão aqui grande parte das pessoas que não sabem escrever, não é? Muitas delas são representadas e está lá dito que é fulano tal. Contudo, é importante perceber se também o processo de criação de novas igrejas filiais é, como muitos outros aspectos que nós conhecemos da vida temporal e espiritual, digamos assim, um arranjo ou fruto de clientelismos ou fruto de pressões também para a autonomização de determinadas comunidades. Não é? Posto isto, eu contava realmente que fizéssemos algum tipo de discussão. Isto foi apenas um apanhado muito voo de pássaro do que eu tenho explorado nesta área, mas efetivamente sei que estão aqui pessoas que têm trabalhado mais ou menos próximo destes temas e, portanto, acho que o que é interessante nestes seminários são a troca de pontos de vista e de informações. Muito modesto, estou disponível para responder a qualquer questão. Bem, obrigado. Acho que vou acender a luz do canal. Já não será necessário vermos uns aos outros. E se calhar. Que será o nome que a partir daí será utilizado. No sentido de curado, um título dado a uma igreja servida de cura ou benefício, a quem cabia representar par em comunidade menor, e vigararia algo, um significado semelhante, simplesmente, e eu sei que nós hoje temos outra ideia relacionada com este termo, mas que no século XVIII, XVI, XVII e XVIII seria de facto uma extensão e que elas estão mais ligadas, as vigararias são sobretudo quando se referem a igrejas anexas a institutos monásticos, como representante ou substituto do pai, como no caso das ordens de santo elevado,
horários e da agetoponímia são primeiras considerações apenas de facto, que eu depois posso mostrar no quadro da base de dados. É curioso ver que entre o sensual, o catálogo sensual e o século XVIII, de facto, a Santa Maria é substituída naquelas igrejas por outros horários, como da purificação, da Assunção da Divindade, que também é um fenómeno bem conhecido. E os que são fundados, ou seja, que não tinham, não existia igreja e, portanto, seria necessário escolher uma nova evocação, por exemplo, o Espírito Santo prevalece em um número considerável de igrejas. E depois, também é curioso constatar que continuam a ser escolhidos horários como São Pelágio, Santa Eulália e São Sebastião. São Sebastião, por razões que conhecemos bem, já que temos mais afirmados individuais e coletivos. E o São Pelágio, por exemplo, uma das coisas que eu pude constatar é que, apesar de não estar ligado a nível de religiosidade local, se quisermos, aparentemente não temos nenhuma relação de proteção, é sabido que localmente, por exemplo, o São Pelágio era invocado contra as febres, contra as sezões. Portanto, isto é uma certa persistência que muitas vezes pode ser confundida, e o próprio Almeida Fernandes acho que fez um pouco de confusão nesse aspecto, de que os horários de mártires da época da Reconquista que indicavam, efetivamente, igrejas fundadas até ao século IX ou depois da Reconquista, indicavam uma certa continuidade, ou sincretismo, se quisermos, e isso não é propriamente verificável nestes dados que eu levanto. Bom, não tendo propriamente as respostas às perguntas que coloquei inicialmente, uma das fontes que me pode auxiliar são, de facto, as Constituições Sinodais de Lamego, que levantam questões interessantes, não é? Nomeadamente à eleição das novas, do que a fonte chama de igrejas filiais, não é? E uma delas é esta questão da geografia e já de uma tentativa de organizar o território mediante quer a própria geografia, quer a demografia, quer a proximidade, quer o número de habitantes. Em 1683, de facto, é dito que se houvesse necessidade de algum lugar que não pudesse, cujos habitantes não pudessem ouvir missa, receber os sacramentos, nem o padre pudesse levar aos enfermos os ditos sacramentos, principalmente no inverno, e muito mais havendo o rio em meio sem ponte, não é? Que é uma questão preocupante, e não dos exemplos que eu vou dar a seguir ainda mais, se pode e deve levantar e edificar de novo a igreja paroquial para os ditos fregueses, e depois nomeando para ela, portanto, o capelão, o sacerdote idóneo que exercita a cura das almas, o culto, e que administra os sacramentos. E não terá o parte de matriz na dita igreja filial direta outro direito mais que o apresentado dito cura, quando dos frutos da matriz receber sua porção ou salário. Portanto, esta é uma questão que também vai preocupar a Igreja Diocesana, que é evidente que podemos levantar uma nova igreja, podemos criar uma igreja filial, como é que se vai sustentá-la, e isso depois também levanta muitas questões a nível da própria do diálogo entre os fregueses com as novas, as necessidades dos fregueses com as igrejas que se hão de criar. Outro, continuam as Constituições a dizerem que se derem a porção ao cura por sua conta, portanto, continuam a esclarecer sobre a questão do sustento da Igreja, a quem é que pertence o direito padroado. Isto é outra questão que também Almeida Fernandes levantou para as igrejas filiais, é a nova Igreja, estando submissa à Igreja-mãe, e o padroado, a quem é que correspondia, digamos assim, o padroado.
tentou sempre controlar, desde cedo, esta prerrogativa de apresentar o pago, não é? Ao mesmo tempo prover e receber os rendimentos da igreja. E é muito curioso que este parágrafo diz: porém declaramos que onde for costume antigo, e era costume basicamente em todas as igrejas, a fábrica pertencia aos fregueses. Portanto, a nave era provida pelos fregueses, a fábrica, e a capela maior pelo padroeiro. Se faça o corpo da dita igreja filial por sua conta, sem por isso adquirirem direito de apresentar o cura. Isto era importante porque, efetivamente, podia parecer que a nova igreja, que a igreja filial, por ser, digamos assim, uma obra dos fregueses ou dos moradores, que ficasse entregue aquela ideia de que certa ermida ou certa capela é do povo, criou uma certa imagem de que, efetivamente, o templo pertencia, digamos assim, o templo e a apresentação do parco, a nomeação do parco, pertencia aos fregueses. E isso foi sempre acautelado, digamos assim, pela Igreja e que será o nome que a partir daí será utilizado. No sentido de curado, um título dado a uma igreja servida por cura ou benefícios, a quem cabia representar o parco em comunidade menor, e vigararia algo, um significado semelhante, simplesmente, e eu sei que nós hoje temos outra ideia relacionada com este termo, mas que no século XVIII, XVI, XVII e XVIII seria, de facto, uma extensão, e porque elas estão mais ligadas, as vigararias são sobretudo, quando se referem a igrejas anexas a institutos monásticos, como representante ou substituto do pai, como no caso das ordens de elevado, em determinada igreja filial. A nível dos horários e da argentoponímia, são primeiras considerações apenas de facto, que eu depois posso mostrar no quadro da base de dados. É curioso ver que entre o sensual, o catálogo sensual e o século XVIII, de facto, a Santa Maria é substituída naquelas igrejas por outros horários, como da purificação, da Assunção da Divindade, que também é um fenómeno bem conhecido. E os que são fundados, ou seja, que não tinham, não existia igreja e, portanto, seria necessário escolher uma nova evocação, por exemplo, o Espírito Santo prevalece em um número considerável de igrejas. E depois, também é curioso constatar que continuam a ser escolhidos horários como São Pelágio, Santa Eulália e São Sebastião. São Sebastião, por razões que conhecemos bem, para que temos mais afirmados individuais e coletivos. E o São Pelágio, por exemplo, uma das coisas que eu pude constatar é que, apesar de não estar ligado a nível de religiosidade local, se quisermos, aparentemente não temos nenhuma relação de proteção, é sabido que localmente, por exemplo, o São Pelágio era invocado contra as febres, contra as sezões. Portanto, isto é uma certa persistência que muitas vezes pode ser confundida, e o próprio Almeida Fernandes acho que fez um pouco de confusão nesse aspecto, de que os horários de mártires da época da Reconquista que indicavam, efetivamente, igrejas fundadas até ao século IX ou depois da Reconquista, e indicavam uma certa continuidade ou sincretismo, se quisermos, e isso não é propriamente verificável nestes dados que eu levanto. Bom, não tendo propriamente as respostas às perguntas que coloquei inicialmente, uma das fontes que me pode auxiliar são, de facto, as Constituições Sinodais de Lamego, que levantam questões interessantes, não é? Nomeadamente à eleição das novas das
E uma delas é esta questão da geografia e já de uma tentativa de organizar o território mediante quer a própria geografia, quer a demografia, quer a proximidade, quer o número de habitantes. Em 1683, de facto, é dito que se houvesse necessidade de algum lugar que não pudesse, cujos habitantes não pudessem ouvir missa, receber os sacramentos, nem o padre pudesse levar aos enfermos os ditos sacramentos, principalmente no inverno e muito mais havendo o rio em meio sem ponte, não é? Que é uma questão preocupante e não dos exemplos que eu vou dar a seguir ainda mais, se pode e deve levantar e edificar de novo a igreja paroquial para os ditos fregueses e depois nomeando para ela, portanto, o capelão, o sacerdote idóneo que exercita a cura das almas do povo e que administra os sacramentos. E não terá o parte de matriz na dita igreja filial direta outro direito mais que o que do apresentar o dito cura quanto dos frutos da matriz receber sua porção ao salário. Portanto, esta é uma questão que também vai preocupar a Igreja Diocesana, que é evidente, podemos levantar uma nova igreja, podemos criar uma igreja filial, como é que se vai sustentá-la, e isso depois também levanta muitas questões a nível da própria do diálogo entre os fregueses com as novas, as necessidades dos fregueses com as igrejas que se hão de criar. Outro, continuam as constituições a dizerem que se derem a porção ao cura por sua conta, portanto, continuam a esclarecer sobre a questão do sustento da Igreja, a quem é que pertence o direito padroado. Isto é outra questão que também Almeida Fernandes levantou para as igrejas filiais, é a nova Igreja, estando submissa à Igreja-mãe, e o padroado, a quem é que correspondia, digamos assim, o padroado? Seria dos fregueses, ou seja, são eles que de alguma forma também reclamam a nova Igreja, mas a Igreja tentou sempre controlar, desde cedo, esta prerrogativa de apresentar o pago, não é? Ao mesmo tempo prover e receber os rendimentos da Igreja. E é muito curioso que este parágrafo diz: porém declaramos que onde for costume antigo, e era costume basicamente em todas as igrejas, a fábrica pertencia aos fregueses. Portanto, a nave era provida pelos fregueses, a fábrica, e a capela maior pelo padroeiro. Se faça o corpo da dita igreja filial por sua conta, sem por isso adquirirem direito de apresentar o cura. Isto era importante porque, efetivamente, podia parecer que a nova igreja, que a igreja filial, que por ser, digamos assim, uma obra dos fregueses ou dos moradores, que ficasse entregue aquela ideia de que certa ermida ou certa capela é do povo, criou uma certa imagem de que, efetivamente, o templo pertencia, digamos assim, o templo e a apresentação do padre, a nomeação do padre, pertencia aos fregueses. E isso foi sempre acautelado, digamos assim, pela Igreja, e aqui é referido isso com alguma atenção. As razões subjacentes, o que foi dado a perceber, são de facto de ordem geográfica, porque a distância às igrejas principais, às igrejas matrizes, era de facto um problema e tornou-se sempre um problema, sobretudo em zonas de montanha, como é o caso da Diocese de Lamego, nomeadamente estes dois distritos eclesiásticos. Também, do ponto de vista populacional, a partir, não gosto de propriamente assumir Trento como um marco, mas a partir do século XVI há uma preocupação cada vez mais em criar uma certa geometrização, digamos assim, do território e tentar contrabalançar população e geografia. Há também uma preocupação catequética no sentido de, isso é evidente, não só pela toda a produção normativa que vai sendo feita a partir de Trento, mas por outro tipo de literatura que refere a esta necessidade de chegar até pela própria
chegar a locais onde não havia uma presença muito grande da catequese, não é? E as visitações vão ser o instrumento dessa vigilância, e mesmo política e ideológica. A necessidade da Igreja controlar o padroado vai continuar a ser um dos problemas que tentarão resolver mesmo fugindo da Idade Média. Esta questão é de facto muito importante, porque a criação de igrejas filiais implicava, digamos assim, estender o domínio do padroado principal da Igreja-mãe a outras igrejas menores, não é? Portanto, o pároco da Igreja-mãe ficava com o direito de apresentar o cura e, se ele fosse, digamos assim, como há um caso paradigmático no distrito eclesiástico da Serra, que é Barcos, que estava submisso a um convento e tinha 8 curados ao seu redor que eram representados por esse convento. Portanto, esse convento estendia de alguma forma o seu poder, sim, de certa forma, a sua jurisdição a esses curados ao redor da igreja principal. Portanto, também havia uma preocupação nesse sentido. Eu trouxe aqui um pequeno texto. Infelizmente, não consegui um documento com este valor para a Diocese de Lamego, e eu peço desculpa por isso, mas infelizmente vou continuar a procurar. Não é? Mas tive a sorte de recentemente encontrar, e penso que é, nesse sentido, inédito, nos notariais de Penaguião, a construção e a dotação da Igreja Nova da Régua e da criação da paróquia de Godinho. E é muito interessante, em 1735. E é muito interessante porque estamos aqui a assistir a duas, digamos assim, aspectos muito importantes. A reedificação, se quisermos, e a reconstrução da Igreja Antiga, não é? Da Régua, que era no sítio do peso, e hoje existe apenas a Capela do Espírito Santo para recordar esse edifício antigo, e depois foi construído no peso uma nova igreja, e, ao mesmo tempo, a cisão e a criação de uma nova paróquia, que é a paróquia de Godinho, não é? E, portanto, esta escritura é interessante porque, de facto, dá-nos aqui algumas razões que completam esta questão que eu tenho vindo a falar. E, portanto, em outubro de 1135, os moradores de Peso, Régua e Godinho acertaram a construção, dotação e fábrica de 3 templos, 2 igrejas e uma capela que era a remanescente da igreja matriz antiga da Régua, para serviço espiritual dos mesmos. Então, reuniram-se os fregueses ditos, juntamente com o arcediaco da Régua, João de Sousa Limão Furado, e por eles foi dito que eles fregueses eram, estou a citar o documento, da igreja de São Faustino, cita a onde chamam a Régua, aonde também recebiam os sacramentos, mas que nestes padeciam penúria e falta, não só pela distância dos lugares da dita freguesia, multidão de povo, mas também por mediar um ribeiro, que no inverno se faz caudaloso, de modo que se impossibilitava a passagem e, por consequência, falta de administração dos sacramentos. E por isso, estavam contratados de fazerem 2 igrejas à sua custa, uma no povo da Régua, onde chamam uma no povo da Régua, no sítio do Coelho, e outra da parte de além do ribeiro, dos Jogueiros, no sítio onde chamam o Pedregal, ou onde mais conveniente for para o povo suposto. Quem conhece a zona da Régua sabe que, para lá do ribeiro dos Jogueiros, não é, que atravessa hoje em dia, que é uma zona baixa da Régua, é já atualmente a freguesia de Godinho, portanto atravessava, antigamente a freguesia estava toda incluída e esse ribeiro dos Jogueiros atravessava, dividia, digamos assim, de certa forma, a freguesia mais ou menos a meio. E para isso haviam de dividir tudo aquilo que pertencia à fábrica do Santíssimo Sacramento, assim legados de vinho e azeite e tudo mais que se achar pertencente à dita fábrica, e também a pedra que estava para a dita igreja e que resultar das ruínas da
gostaria de abordar mais para a frente, que é aquela ideia do secretismo, porque há um templo junto a um castro e que já se acha que há ali milénios de devoção cultual. Não é? Há uma parte que tem escapado aos investigadores, que é este do aproveitamento dos materiais. Ninguém vai construir uma capela no cimo do monte, uma ermida no cimo do monte, só porque acha que ali há uma proximidade a Deus. Há que também pensar no próprio alicerce do edifício. Muitos dos alicerces, muitas das ermidas que eu inventariei, estavam diretamente assentes em rocha viva. Isso e que nada de sacralizante, digamos assim, poderia ter essa obra, tão somente, já Vitúlio dizia, não é? Que era melhor que se fizesse um edifício sobre a rocha viva do que se fizesse sobre areia, não é? Sobre terra movediça. Portanto, e é muito interessante que neste caso a pedra era reaproveitada de edifícios anteriores, ou de construções anteriores, no caso a Igreja Velha, e que só ficará a necessária, portanto, para fechar o arco da Capela Mor, que foi da dita Igreja, que sempre se construirá para memória e utilidade dos moradores que ali viverem para ir ouvir missa. Ou seja, ficava a pequena Capela do Espírito Santo cá em baixo, que ainda hoje existe, para memória e utilidade dos poucos moradores que existiam naquela altura no povoado da Terra, e a restante pedra do corpo era transferida para a Igreja de Peso, onde atualmente existe. E obrigavam-se os fregueses a fazer as capelas maiores das ditas igrejas e a terça parte da fábrica e reparo delas. O arcediago obrigou, digamos assim, ele próprio diz aqui em frente, mais adiante, que assumiria, digamos assim, de hora avante o padroado da Igreja de Godinho, que se separava do da Régua. Portanto, se o padroeiro da Igreja da Régua era o arcediago, continuava a ser o padroeiro da nova Igreja Filial em Godinho, era o arcediago. Agora, ele exigia que os fregueses fizessem a Igreja, Capela Mor e nave às suas custas. Só depois é que assumiria a dotação, digamos assim, para a fábrica das duas capelas maiores. Não é? Este é apenas um testemunho, mas é muito interessante para aferir, digamos assim, de algumas destas razões, para o nascimento de uma nova paróquia, de uma nova igreja filial e para a manutenção e a reedificação da paróquia mãe. Portanto, neste processo intervém uma pleia de outros indivíduos anónimos e não só, mas efetivamente, de facto, a Igreja Diocesana tentou por todos os meios controlar, digamos assim, mesmo apesar de convenientemente gerir este processo de desdobramento de paróquias a seu favor, controlar este desenvolvimento. É muito curioso que em 1683 é dito no sínodo que as que já existem servem perfeitamente o esquema de organização diocesana. Eles dizem que estão já feitas e levantadas as filiais necessárias, mas nós vimos que entre o século XVI e o século XVIII se fundaram cerca de 60 igrejas filiais. Portanto, o processo continuou, mesmo para além de 1623, e uma das queixas que fazem aqui é que, de facto, as matrizes, as igrejas principais já estavam muito carregadas com elas. Efetivamente, já havia igrejas que tinham que dividir os réditos. Era também uma forma de dividir, mas também de receber, depois autonomizando, digamos assim, e tudo isto depende de fatores demográficos, também receberiam de alguma forma as contribuições dos novos curados que haviam de receber. Mas de facto, muitas destas matrizes já estavam muito carregadas com elas. Não é? E portanto, se fosse necessário levantar-se alguma, no ato da visitação devia justificar-se muito bem, porque efetivamente eram necessárias essa construção, ou digamos assim, essa cisão a partir da Igreja Mãe. Eu gostaria só de antes de terminar, de fazer burilar, digamos assim, algumas ideias de investigação e de continuar a pesquisar neste sentido, sobretudo nas questões de análise territorial e da paisagem do território. É muito importante perceber, não só no documento, mas também no território, as necessidades que teria
igrejas filiais. Não é? De facto, eu tenho visto algumas, na documentação que tenho analisado, algumas queixas interessantes. Uma delas, por exemplo, o facto de não se ouvirem os sinos. Não é? O sino, a importância do sino, embora agora conheça já alguns trabalhos nesse sentido, tem sido pouco explorado. De facto, o sino regulava o cotidiano, marcava o cotidiano das comunidades. E o facto de não se ouvir o sino, e já li uma dessas reclamações, era importante. Portanto, também compreender como é que a comunidade percebia a Igreja Matriz como centro, ou se ela estava excêntrica, longe desse centro, não é? E se necessitava de uma nova centralidade, criando assim uma igreja filial ou de outra forma, como neste caso, em que saber quem são estas pessoas que assinam esta escritura. São várias páginas com assinaturas. Eu tentei transcrever o máximo, são muitas assinaturas. É evidente que não estão aqui grande parte das pessoas que não sabem escrever, não é? Muitas delas são representadas e está lá dito que é fulano e tal. Contudo, é importante perceber se também o processo de criação de novas igrejas filiais é, como muitos outros aspectos que nós conhecemos da vida temporal e espiritual, digamos assim, um arranjo ou fruto de clientelismos ou fruto de pressões